Eu tô tão empenhada em cuidar dessa pele que eu tô muito, como é que chama? Muito ousada de estar vindo assim de cara limpa gravar pro YouTube. Rosto de ácido hialurônico. É esse o nome? Não, é outro, mas esqueci. E aí, gente, tudo bom? Olha, hoje a gente veio falar de um assunto. Nossa, tá meio doida aqui, né? Cabelo. Eu lavei ele e deixei ele secar amarrado. Porque, né? Cura da pele, mas do cabelo a gente... Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo muito falar, que é dinheiro. Mentira, não é dinheiro não. Eu gosto muito de falar sobre independência, do processo que eu vivi pra poder sair de casa. Lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas, então se você não me segue, não sei nem porquê, mas de repente vacilou, me segue lá no Instagram, @IsadoraAmazônia, que a gente fala direto, eu abro muitas caixinhas, eu faço atendimento gratuito, menina, lá é mara, então eu vou esperar você lá. Eu abri uma caixinha um dia desse, perguntando dúvidas sobre o primeiro aluguel para as minhas bruxonas maravilhosas, porque eu quero todas as bruxas voando loucas por aí, né? E elas me mandaram algumas perguntas, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma respondendo algumas perguntas que eu puxei ali que eu achei mais interessante, e outras. A outra parte é eu dando as dicas que eu acho mais importante de início. Belezinha? Vamos lá. E a primeira pergunta foi de @gisele.r. Qual foi a sua estratégia para organização financeira? Gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. Sair de casa pra mim foi muito mais difícil emocionalmente do que financeiramente, porque eu vim de uma situação, uma estrutura familiar muito confortável. Eu morei a vida toda com minha mãe. Minha mãe nunca me exigiu nenhum tipo de responsabilidade financeira em casa, nem na minha vida. Eu sou aquela pessoa que assim, tive e tenho uma vida muito privilegiada de entrar na fase adulta e minha mãe pagar meu cartão de crédito, de eu gastar e não saber nem o quanto era que minha mãe ia pagar. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma vida muito fácil nesse sentido, o corte acabou sendo também muito brusco pra mim. E eu acho que por isso que talvez seja interessante, caso você tenha uma história parecida com a minha, de uma pessoa que viveu sempre com os pais, de que sempre teve estrutura financeira, que nunca precisou se preocupar com nada, né? Que não tem uma vida difícil, digamos assim, de necessidade, mas também não é uma herdeira e precisa sair de casa porque cresceu, né, minha filha? Eu saí de casa com 29 anos, eu comemorei meus 30 já fora de casa. Então eu saí de casa muito tarde, na minha concepção, eu saí de casa muito tarde, para a estrutura que eu tinha. Eu podia ter saído antes, mas eu também acho que hoje, olhando pra trás, eu saí na hora exata, tá? Então, respondendo Gisele, Gi, a minha estratégia para me organizar financeiramente foi literalmente parar de ignorar os meus gastos. Porque eu era uma pessoa que, como eu não tinha nenhum tipo de responsabilidade com conta em casa, nada, gente, meu dinheiro que eu ganhava era todo meu. Eu não precisava pagar nada em casa, nada, nunca precisei pagar nada. Então eu comecei a falar assim, gente, pra onde tá indo meu dinheiro? Eu tô ganhando legal, eu não tenho dívida com nada, e como é que eu não tenho esse dinheiro? Então eu não sabia nem quanto eu ganhava por mês. Eu demorei muito pra parar de ter medo de encarar o meu financeiro. E de falar, não, peraí, deixa eu começar a anotar tudo que eu recebo, tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, pra eu entender também se eu tô maluca, né? Se eu tô sendo responsável, se eu tô sendo irresponsável. Então eu fiz todo esse cálculo, comecei a anotar. Isso é um hábito que eu tenho até hoje, 2 anos depois, praticamente, eu tenho esse hábito até hoje, que é anotar, vou mostrar aqui assim de longe, que é anotar assim, ó, de longe, vocês não conseguirem ler, que é anotar tudo que eu gasto no mês, tudo que eu recebo no mês, e no final do mês eu anoto quanto foi de entrada, quanto foi de saída, quanto me sobrou, se ficou devendo. Então, assim, a primeira estratégia pra mim de organização financeira foi parar de viver loucamente em relação a isso, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Por eu não ter, e eu não sei se essa é a sua realidade, Gi, por eu não ter nenhum tipo de responsabilidade financeira, eu comecei a pensar o seguinte: se eu resolvi que eu quero sair, a partir de hoje, tudo que eu ganhar, metade eu vou guardar.
Pode ser R$1, eu vou guardar 50 centavos. Pode ser R$1.000, eu vou guardar R$500. E isso me fez, em 6 meses, juntar 10 mil. Eu sei que isso não é a realidade de muita gente. Eu sei disso, tá? Eu tive essa facilidade de ter conforto em casa para poder juntar esse dinheiro, que inclusive, pra você ter noção de como eu não entendia das minhas finanças, de como eu era tão perdida, eu nunca imaginei que eu conseguiria juntar 10 mil em 6 meses. Então, assim, eu ganhava muito bem na época, não vou mentir, ganhava muito bem. Eu tava vindo, pro meu tipo de trabalho, o final de ano é a melhor época de todas, e foi justamente no final do ano que eu me mudei. Então, pra mim foi assim, eu estabeleci uma porcentagem e pra mim foi 50%, pra você pode ser 10%, 5%, veja qual é a sua probabilidade, sua possibilidade, na verdade. Eu consegui fazer isso e sair de casa em 6 meses. Você pode conseguir sair em 2 meses, em 1 mês, em 15 dias, em 1 ano. Não se compare no tempo com a outra pessoa, porque cada um tem a sua própria vida. O importante é que você comece a anotar e botar no papel, na ponta do lápis, tudo que entra e tudo que sai. Quando você se sentir mais segura, né? Quando você entender ali melhor isso, você começa a juntar e fazer a lista ao pé de mim. Foi isso que eu fiz. @Grazi Gomes. Grazi já é seguidora antigaça. Ela me perguntou o que te motivou. Gente, como eu falei pra vocês, eu saí de casa muito, já, pra mim, muito velha, assim. Eu saí com 29 anos, então eu percebi que uma pessoa adulta, nas minhas condições, não cabia mais num quarto, né? Então, assim, meu quarto começou literalmente a me engolir. Porque comecei a ter tanta coisa, eu comecei a crescer, eu tinha minhas coisas de trabalho, minhas ferramentas, eu tinha meus... que eu começava a falar, gente, eu não caibo mais num quarto, não tem condição isso aqui. Eu comecei a me sentir meio que uma adolescente, sabe? Assim, meio ultrapassada, aquilo não fazia mais sentido pra mim. Eu sabia que eu precisava do meu canto, da minha casa. E também, quando a gente vai crescendo, a minha família é grande, quer dizer, mentira, não é que a minha família é grande, mas dentro da minha casa eram muitas pessoas. Então, eu morava junto com 1, 2, 3, 4 pessoas, mais Gabi, né, minha filhinha de 4 patas, e é uma casa que sempre tem muito movimento, muito movimento, sempre tem pessoas visitando, então sempre foi muito barulho, muito, meu Deus, muito barulho, muita briga, muita mulher em casa. Então, assim, isso começou a me incomodar muito, porque me atrapalhava, eu queria me concentrar, não conseguia. E a gente vai envelhecendo, né, vai crescendo, a gente vai criando nossos próprios hábitos, e aquilo começa a destoar da sua família. Então, às vezes, você cria o hábito de, sei lá, ai, gente, sei lá, vou falar uma coisa boba. Eu criei o hábito de toda vez que eu sair do banho, eu vou acender uma vela, um incenso. Aí depois você acende um incenso, aí a tia, nossa, incenso, odeio incenso, apaga incenso. Tô dando um exemplo, tá? Não foi isso que aconteceu, não, é só dando um exemplo. E aí você, sabe, as coisas pequenas de convivência vão começando a incomodar muito. Então eu percebi que eu falei, olha, eu não posso mudar as pessoas que estão aqui. Essas pessoas, elas bancam a casa. Eu que preciso sair e fazer o meu canto do meu jeito. Então, o que me motivou também foi isso, né? Foi a questão de não caber mais em um quarto, a minha vida não caber mais em um quarto, convivência também muito complicado, vários adultos na mesma casa, eu sabia que aquilo ali eu não ia conseguir mudar as pessoas, então eu tinha que me mudar. E outra coisa também, que eu morava na casa da minha mãe, que é uma casa térreo, né? Era um prédio, só que a gente morava no térreo. E o meu quarto a minha janela dava para esqueci o nome do negócio agora, o gerador de um museu. Então eu ficava 24 horas com aquele na minha janela. E como era térreo, era muito barulho de carro, de buzina o tempo todo. Eu só conseguia gravar vídeo se fosse de madrugada. Gente, olha, ficou assim impraticável pra mim. Então tudo isso juntou e me motivou pra sair de casa. NC.make, maravilhosa, minha amiga, te amo, amiga, perguntou: precisa de um fiador? Pra quem não sabe o que é um fiador, assim, de uma maneira muito genérica, é como se fiador fosse uma pessoa que vai assumir a sua dívida, né? Se você não tiver dinheiro, ele vai assumir essa dívida por você. Eu, Isadora, só te aconselho você ir atrás de um fiador se você tiver muita urgência de sair de casa.
e não tiver dinheiro, tipo, nenhum. Porque eu, Isadora, eu não gosto de ter ninguém, controlando isso, de ter uma dívida, eu realmente não gosto. E respondendo a dúvida de Nath, você não precisa de um fiador, tá? Alguns apartamentos, eles vão exigir fiadores. Outros que têm cláusulas de contrato mais simples, como foi o caso do meu primeiro aluguel, que não é essa casa onde eu moro, o apartamento onde eu moro foi o meu primeiro aluguel, que não foi esse. Foi muito simples, então ele só me pediu calção. E ele pediu CPF pra fazer, né, obviamente, uma investigaçãozinha de CPF e tudo certo. Então eu não precisei de fiador e a grande maioria dos apartamentos que eu visitei também não precisava de fiador. Hoje em dia, tem muitos anúncios que falam, faça aluguel fácil sem precisar de fiador. Justamente por isso, porque assim, tá sendo muito facilitado isso hoje em dia e necessidade não há, tá? Só se você realmente precisar, mas não é uma coisa assim que precisa, se você não tiver um fiador, você não aluga apartamento, pelo contrário. Inclusive, tem alguns proprietários que não exige nem tantos calções assim, tá? Eu, por exemplo, para alugar, eu só precisei dar um calção de 3 aluguéis, certo? Que seriam devolvidos no final do meu aluguel. Então, assim, tudo depende, gente, da pessoa que você encontra para alugar o apartamento. Então, meu primeiro proprietário, ele era muito tranquilo, muito tranquilo. Inclusive, eu saí antes do prazo e ele não se importou, ele ignorou a questão da multa, tá? Por quebra de contrato, né? Então, assim, depende muito de quem você for falar. Eu te aconselho, eu, Isadora, primeiro aluguel, vá para lugares onde a pessoa seja o mais simples possível. Porque tem gente, menina, olha, @Mariane Brito Makeup, maravilhosa, maquiadora, a gente trabalha juntas. Ela me perguntou assim: como saber o quanto preciso ter por mês para custear tudo? É tanta dúvida que paraliso. Veja bem, essa foi outra coisa que eu fiquei chocada quando eu parei pra calcular. Fugi muito desse cálculo, não vou mentir, vou prender o cabelo aqui. Não vou mentir, eu não queria encarar quanto eu custava por mês pra mim mesma, pra minha mãe no caso, né? E foi meu namorado que falou: velho, você precisa parar e colocar na ponta do lápis todos os seus gastos, todos, pra você entender, né, o que você vai precisar juntar. E aí, Mari, eu te aconselho a fazer o que eu fiz, que foi, eu criei uma lista de tudo que eu fazia durante um mês, tá? Exemplo, eu faço unha, não pule nada, não tire nada. Eu não vou colocar minha unha porque eu posso ficar sem pé em mão. Não faça isso. Se você já tem esse hábito, não tire. A primeira lista, faça tudo, bote tudo pra você ter uma noção. Então eu coloquei lá, poxa, toda semana eu faço pé e mão, R$20. Então, 20, 40, 60, 80, R$80 no mês de unha. Poxa, eu sempre abasteço e coloco R$100. Mas quantas vezes eu abasteço no mês? Aí comecei a observar, poxa, eu abasteço no mês, em média, de 3 a 4 vezes. Então são o quê? 400, R$500 de... 300, R$400 de gasolina, então mais 300, R$400 de gasolina. E você vai colocando tudo. Quanto é que dá o meu cartão? Dá tanto. Eu sei que a primeira conta que eu fiz, se eu não me engano, meus gastos mensais deram R$4.000. Eu falei, meu Deus, eu sou uma burguesa safada. Que é isso? Como é que eu pago isso? Mas não é porque eu não pagava, né? É porque a minha mãe pagava meus cartões, minha mãe pagava minha gasolina. Gente, eu era muito mimada real. E eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. E aí eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu vou levar a sério agora e eu vou cuidar do meu financeiro e eu vou trabalhar mais e eu vou nem trabalhar mais, né? Vou gastar menos com besteira pra poder bancar e manter a minha vida, ou eu vou precisar fazer algumas reduções. Eu, Isadora, preferi ser um pouco mais focada. Eu não quis baixar o meu padrão de vida porque eu fiquei com medo de isso em algum momento pesar e me fazer desistir, entendeu? Isso me cobrou um preço.
E eu paguei esse preço, né? Então, assim, aí nesse processo foi quando entrou o tarô, né? Eu era só maquiadora, entrou um tarô, que é uma segunda renda. Mais pra frente entrou a minha lojinha, né? Que é uma lojinha que, meu Deus do céu, a bichinha fica abandonada dela. Preciso até voltar. Aqui já era uma terceira renda. Aí veio o YouTube me pagou. No meio desse processo, o YouTube me pagou uma vez. Eu nunca lembrava de tirar o dinheiro do YouTube. Quando eu fui olhar, tinha $740 para eu receber, eu não sabia disso. Então foi uma renda que apareceu para mim também de surpresa. Então foi uma sucessão de processos financeiros dessa forma. Então faça uma lista, Mari. Pegue um seu mês e destrinche ele. Poxa, todo fim de semana eu gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana, que eu gasto R$50. Não sei que eu não bebo, tô dando uma estimativa. R$50. Se isso é importante para você, coloque no seu orçamento. Não pule isso. Olha, não vou deixar de fazer. Não faça isso, porque você não vai deixar de fazer. E aí, se você não colocar no seu orçamento, isso vai te estrepar. Então, faça uma lista primeiro de todos os seus gastos, tanto dos úteis quanto dos fúteis. Sobrancelha todo mês, bota lá o dinheiro. Você vai saber quanto custa a sua vida no mês. Você vai tomar um leve choque. Acontece. E você vai perceber que por exemplo, eu percebi que eu gastava muito dinheiro com iFood, não faz o menor sentido isso. E eu diminui muito. Hoje em dia, iFood realmente é uma coisa um pouco mais rara pra mim. Então, porque não tinha necessidade. A gente tira o dinheiro do iFood e coloca no mercado, entendeu? O mercado é uma coisa que é muito cara hoje em dia pra gente. A gente quer ser independente de ver uma pandemia, né? Eu literalmente saí na onda da pandemia. Então, o mercado hoje é muito caro, né? A gente que é maquiador, você é maquiadora também, os produtos são muito caros. Então, o dinheiro da reposição dos produtos, se você percebeu que todo mês você repõe base, esse dinheiro de reposição de base, ele precisa estar ali na sua organização financeira, entendeu? Então, a gente vai fazendo esse processo aí. E @SNDMona me perguntou: quais são os gastos iniciais? O que priorizar na hora de ir morar sozinha? Primeira coisa, tudo depende de onde você sai. Eu saí da casa da minha mãe, eu não tinha nada. Era tudo da casa da minha mãe. Então eu tinha que ir para um apartamento mobiliado. Então, assim, isso foi uma prioridade pra mim. Por quê? Porque o dinheiro que eu juntei pra sair de casa, por mais que fosse, nossa, 10 mil, pra mim, ele não era suficiente pra eu montar um apartamento, tá? Por quê? Porque eu não queria usar esse dinheiro para gastar em imóveis e essas coisas, porque eu queria que esse dinheiro me mantivesse financeiramente nos próximos meses, caso eu não conseguisse dar conta, e foi o que aconteceu, tá? Então, esses 10 meses, eles foram se diluindo em meses que eu não conseguia fazer aquele dinheiro todo, entendeu? Então, eu tirava ali daqueles 10 mil, que era meu fundo de emergência, para poder pagar esses meses que eu ganhava um pouco menos do que eu precisava, né? Quando eu tinha uma questão de emergência. Então, por exemplo, Isa, eu fiz aqui o meu gasto e eu vi que eu custo a mim mesma mensalmente R$2.000. Então, o que eu preciso ganhar? Eu preciso ganhar, então, R$2.000. Não, você precisa ganhar pelo menos R$3.000, tá? Na minha cabeça, pra você manter um padrão de vida confortável. Isa, por que eu preciso de R$3.000? Porque existem muitos imprevistos quando você mora sozinha. Então, assim, do nada, você entrou com 3 meses morando, o seu chuveiro queimou. Você precisa trocar esse chuveiro que você não tava esperando, porque o chuveiro não é seu, é do apartamento. Mas se tá na sua gestão, você que troca. Entendeu? Então é um dinheiro que você não tava esperando. De repente, do nada, eu preciso fazer uma retirada de um sinal que eu não tava. Essa retirada me custou R$1.000. Você tá entendendo? Então a gente precisa. Eu não te aconselho, eu espero que ninguém me taque hate por causa disso. Sei lá, eu fico com medo. Às vezes eu tenho medo de falar tão abertamente sobre como eu me organizei e as pessoas me julgarem como se fosse, mas eu, assim, tipo, metida, sei lá, mas eu tô falando como eu fiz, tá? Eu não tive grandes dificuldades, eu nunca tive passei necessidade, porque até nos meses difíceis, eu ia pra casa da minha mãe chorava. Minha mãe falava: Isadora, precisa de quê? Vamos, respira, vai dar certo e tal. Toma aqui, fiz almoço pra você, eu levava pra casa, comia 3, 4 dias. Então, assim,
eu percebi que se eu custava a mim mesma R$ 2.000, eu tinha que ganhar pelo menos R$ 1.000, até porque eu acho importante na minha vida eu não ignorar, por exemplo, momentos de lazer, presentes, aniversários, festas, porque eu acho que a vida é feita disso. Então, você pode, obviamente, falar, não, eu gasto R$ 2.000 na minha vida, eu quero, pra mim, se eu ganhar R$ 2.000 tá bom, porque eu só quero pagar tudo. Então, pronto, então você se arrisca e paga o que você vai se receber, tá pagando. Mas eu acho arriscado, até porque tudo muda, né, o tempo todo. Às vezes um gás que hoje é 100, amanhã é 120. Então, o mercado que hoje é tanto, amanhã já não é mais. Então eu acho um pouco arriscado. Então eu fiz dessa forma. Agora é a segunda parte do vídeo que eu vou falar com vocês um pouco mais direcionado realmente pra vocês fecharem de uma vez por todas a organização de vocês pra vocês saírem de casa pela primeira vez, tá? Com planejamento e não de qualquer forma. Lembrando que eu não sou da área, eu não entendo nada de administração, não entendo nada de finanças, não sou contadora, não sou corretora, não sou nada disso. Eu estou dividindo com você a minha experiência e o que deu certo para mim, tá? Só. Ponto. Se você não concordar com nada, tá tudo certo. Beleza. Só estou falando que é uma possibilidade pra alguém aí. Então, pra sair e fazer o seu primeiro aluguel, né? Alugar o seu primeiro cantinho. Primeira coisa que eu fiz, como eu falei pra vocês, criar minha reserva de emergência. A minha foi de 10 mil. Eu tenho amigas que saíram com nada, que foram se aventurar. Eu acho arriscado isso. Sou capricorniana, então acho arriscado isso. Então, eu fiz uma reserva de 10 mil, porque eu sabia que, por exemplo, eu teria o calção pra pagar, eu teria outras questões pra pagar. Você entra e você precisa fazer seu primeiro mercado, é só pela misericórdia da casa. Você fazer um mercado pra uma casa que não tem nada, só água. E olha lá, porque no meu primeiro aluguel eu não tinha nem água, porque eu não tinha filtro. Eu tive que comprar um filtro também. Então, assim, o primeiro mercado, ele é muito caro, gente. Você não tem noção. Porque você vai comprar da sua alimentação aos produtos de limpeza da casa, a shampoo, sabe? Você não tem nada. Eu não tinha nada. Você não tinha nada. Então, os seus primeiros meses no seu primeiro aluguel são meses que você vai gastar um dinheiro. Você vai falar, meu Deus do céu. Então, eu achei mais seguro fazer uma reserva um pouco mais alta. E aí, eu fiz essa reserva de 10 mil, tá? Pra poder sair meus gastos iniciais, contando com calção, estarem ali dentro. Outra dica que eu dou pra vocês, dica 2, é que você pesquise muito antes de alugar. Se você tiver o conforto, como eu tive, de esperar, de ter uma casa pra você poder esperar e poder pesquisar com calma, pesquise muito. Eu pesquisei por meses o meu primeiro aluguel. Eu visitei 14 apartamentos antes de escolher o meu apartamento que eu ia alugar pela primeira vez. Então, assim, pesquise muito, 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 muito. Não tenha preguiça. Não faça de qualquer jeito. Isso vai... às vezes a gente fala assim... qualquer coisa aí tá bom. Não tá bom. Você vai ficar lá por 1 ano, 2, sei lá. Então, assim, algo que te incomode logo no anúncio, nem vá, nem perca seu tempo, porque... com a convivência, aquele incômodo só vai piorar. Então, pesquise muito, 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 muito. Eu, que sou, né, sou bruxa, até um contato com a pessoa. Se eu sentir uma coisa estranha, se eu não gostar, também não quero mais. Porque eu preciso estar em paz, né? Principalmente no primeiro movimento, principalmente no primeiro aluguel. Terceira dica, não tenha vergonha de visitar apartamentos. Olha, quando eu falava para minhas amigas que eu visitei 14 apartamentos, meu Deus, quanto apartamento! Eu falei, gente... se precisar, eu vou visitar 200 até encontrar um que me agrade. Se eu encontrasse na primeira visita, poxa, que legal, bacana. Mas eu não encontrava. Eu encontrei no 14º. Então, não tenha preguiça nem vergonha de visitar apartamento. Se planeje toda semana, visite 2, 3 apartamentos, liga pro cara, manda mensagem, eu quero olhar, quero ver como é. E olhe mesmo, entre no apartamento quando você for visitar, abra a torneira, dê descarga, abra,
chuveiro. Ah, se for um apartamento imobiliado, sente no sofá, deite na cama, abra a geladeira, abra a janela, feche a janela. Gente, liga o ar-condicionado, veja se tá pingando, se não tá, porque às vezes é cada barril, minha filha. Que às vezes a gente olha assim de cima e fica com vergonha, porque, ai, só tô olhando. Não, aquilo ali vai ser seu se você alugar. Então não tenha vergonha. Abra as gavetas, tudo. Olha o apartamento todo. Olha embaixo da cama, olha pro vizinho. Veja se o vizinho tem uma janela muito próxima da sua. Se você vai ter privacidade, se você não vai. Futuque o apartamento inteiro. Ah, tem máquina de lavar? Você pode ligar pra ver se tá ligando? Obrigada. Então, assim, tudo isso precisa ser muito minuciosamente avaliado por você. Se você tiver dificuldade, leva alguém que entenda de casa, leva sua mãe, de repente, que já cuida de uma casa e vai se ligar em coisas que você talvez não se ligue. Outra dica, pra mim, que eu acho que é a mais importante, que muita gente não, algumas pessoas deram um pouco de risada, acharam que eu tava doida, mas que no fim deu certo, foi você fazer uma lista de prioridades do que você precisa no seu apartamento, na sua casa e tudo mais. Por exemplo, e outra coisa, nesse momento, não tenha vergonha de fazer isso não, tá? Faça mesmo. Depois você vê o que é que dá pra tirar, mas no primeiro momento, veja, poxa, a varanda é importante pra você? Você é uma pessoa que vai muito pra academia? Se você for, talvez um apartamento, um prédio que tem academia seja interessante, porque você já tira o dinheiro da academia que você tá gastando e você malha no seu prédio, né? Que tá ali incluso. Então, elevador é importante pra você, ou você não se importa de ser escada? Você quer um apartamento que tenha portaria 24 horas? Você recebe muitas encomendas? Porque se você receber muita encomenda, mas a sua portaria não for 24 horas, corre o risco de você não receber suas coisas. Entende? Ah, o prédio tem que ter garagem? Não precisa ter garagem? Tem que ter piscina? É importante pra você a piscina? Não tenha, sabe? Não fique se podando, não. Gente, a minha lista, se eu mostrar pra vocês a minha lista, se eu achar, vai estar aqui. Se eu achar, vai estar aqui. Então, esse aqui foi, na verdade, uma lista pra o apartamento próprio, tá? Que é o que eu tô agora. Que aí é um outro rolê, uma outra conversa. Mas essa foi uma lista que eu fiz, por exemplo, para comprar um apartamento. Eu falei, pô, eu vou comprar um apartamento, eu preciso de um apartamento do jeito que eu quero. Não pode ser, esse aqui depois... Não! Pro aluguel foi basicamente assim também, mas eu sabia que algumas coisas eu podia abrir mão, entendeu? Então, assim, faça uma lista de prioridades, de listas do que você precisa, uma lista do que você precisa que tenha no apartamento e no prédio e na rua. Poxa, Isa, eu não tenho carro, só ando de ônibus. Então essa é uma rua que entra ônibus? Porque se não for, você vai se estressar, você vai sentir medo. Ah, cheguei de madrugada, né? Tá perigoso, só vim de ônibus, não tenho como parar. Ah, o ônibus para lá na casa do Carambolas. Eu tenho que andar 3 km pra chegar no apartamento. Entende? Então, faça uma lista de tudo que é muito importante pra você. Eu, por exemplo, a vista livre, né? Vista livre e andar alto era uma coisa que eu queria muito. No aluguel, eu queria muito conseguir um andar mais ou menos alto, porque eu morava no 7º andar, mas não tinha uma vista livre. Mas na compra eu falei, não, eu quero um andar alto e uma vista livre. Eu só visitei os que tinham essa possibilidade, entendeu? E a última dica, na verdade, é só um conselho, é para que vocês tenham paciência, tá? O apartamento de vocês, ele existe. Ele existe, sempre vai existir. E o primeiro aluguel, principalmente, é um lugar muito emocionante. Aqui no meu canal tem o vídeo eu deixando meu primeiro... Só de lembrar disso dá vontade de chorar. Aqui tem o vídeo da minha saída desse primeiro aluguel. Eu morei lá 10 meses. E até a forma que eu saí foi muito bonita, assim, porque... Nossa, eu olhava para aquele apartamento pequenininho. Eu sentia tanta gratidão, você cresce muito quando você mora sozinha. Então é um movimento muito legal, muito importante e que eu sempre indico a todo mundo, assim, um dia na sua vida more sozinha. Você não tem noção do quanto você cresce. Então, se é o seu cantinho do seu sonho, não tenha preguiça, não tenha pressa. Pesquise, olhe tudo, sinta, você vai sentir no seu coração quando for o lugar. E eu vou ficar muito feliz de comemorar com você o seu primeiro aluguel também, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais dúvidas, comenta aqui embaixo, que se for muita dúvida, eu faço parte 2, senão a gente fica por aqui mesmo, tá certo? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.